Cumprimento a todos os irmãos e amigos que estão participando desse culto com a paz do Senhor. Convidamos para que colocássemos em pé. Nós estamos iniciando nosso culto, nosso programa, Momentos com Cristo. Certamente Deus tem uma bênção muito especial para os nossos corações. E para tanto, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesse momento. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que tem nos concedido de estar na Tua presença, na Tua casa, através dos canais a qual estão disponíveis para a Tua igreja, transmitir a Tua palavra, através dos louvores entoados, bem como a palavra sendo ministrada. Venha, Senhor, abençoar com as ricas bênçãos do alto céu. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos e te suplicamos desde agora e para sempre. Amém, amém. Meus irmãos, nós estaremos louvando a Deus com o hino de nossa harpa cristã, juntamente com a nossa jovem, nossa irmã Lara, e aquele que tem fôlego, diz a palavra de Deus, todos quanto têm fôlego, louva o Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. Louvamos ao Senhor, irmãos. Igreja com a paz do Senhor. Amém. Hino 156 da harpa cristã. O bom pastor buscou Penso
pastor está conosco, o nosso Deus que está no céu. Sempre está próximo de nós e não perde-nos de vista. Aonde estivermos, os olhos do Senhor nos alcançam. Não podemos sair da presença de nosso Deus. E eu convido a todos para que colocássemos em pé. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, seguida também de uma oração, juntamente com o diácono, nosso irmão Luiz Tomás. E sempre está passando aí no seu vídeo o número do WhatsApp da igreja. É uma das formas de nós estarmos comunicando, além do Facebook e também do Instagram. Podemos comunicar, fazer o seu pedido de oração, e aí sucessivamente. Nós estamos aqui para assim acompanhá-los também. Ouçamos a leitura, irmão, da palavra de Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo no livro de Lucas, do capítulo 13, e o verso de número 22. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Amém, irmãos? Até aqui. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, em Tua presença nos colocamos, ó Pai, neste momento, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Tua casa, Pai, reunidos em Tua presença. Nos abençoe, abençoe a todos quantos estão, Senhor, nos seus lares, neste momento, acompanhando, Senhor, meu Deus, esse culto, Pai. Que as bênçãos do Senhor alcance a todos. É o que eu vos peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento, nós temos a participação das irmãs, departamento de senhoras, e estarão louvando ao Senhor Jesus nesse momento. Ouçamos, irmãos.
Meus irmãos e amigos, nós estaremos nesse momento servindo a Deus com as nossas contribuições, que voluntariamente nós contribuímos com a alegria do nosso coração. E isso faz parte do nosso culto e também da nossa vida cristã. Sempre está passando aí no seu vídeo as contas bancárias da igreja, bem como a chave do Pix, que é o CNPJ da igreja. Contribuímos com toda a alegria do nosso coração, pois Deus, Ele se alegra e Ele também abençoa aquele que com alegria retribui a sua gratidão. Então, nesse momento, nós vamos convidar o nosso diácono, nosso irmão Gilson, que estará nos trazendo a palavra, a leitura para essa finalidade. Enquanto a irmã Lara louva ao Senhor, nós contribuímos também. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos que abram a vossa Bíblia, junto comigo, na carta de segundo, escreveu Paulo aos Coríntios, Segundo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Versículo 6 até o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Somente Deus, irmãos, pode tornar abundantemente em nossas vidas. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos agradecidos por essa rica oportunidade, ao qual o Senhor tem nos concedido de estarmos na Tua casa, louvando o Teu santo nome. E nesse momento, através dos nossos dízimos e as nossas ofertas, o Senhor continue nos abençoando, derramando da Tua graça, que as janelas dos céus possam continuar abertas sobre a Tua igreja, Pai, assim como tem concedido até o dia de hoje. Pai, abençoe tanto os filhos aqui presentes, quanto aqueles que nos acompanham em seus lares, ó Pai. Continue multiplicando e nunca deixe faltar o pão de cada dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Era uma oliveira, um ramo quebrado, e o zambujeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus. Hoje tem
essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças. Meus irmãos, nós vamos estarmos nesse momento trazendo da parte de Deus uma palavra aos nossos corações, e eu convido a igreja para que colocássemos em pé, aqueles que estão nos seus lares também, aonde você estiver, alcançando esse culto nesta noite. Deus tem uma palavra para o seu coração, pois a própria palavra de Deus nos fala: aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Nessa noite, temos certeza, o Deus o qual nós servimos, Ele tem o pão espiritual para a sua alma, Ele tem uma palavra de refrigério para a sua vida, Ele tem cura para a sua enfermidade, Ele tem solução para os seus problemas. Quantos crê pode dizer amém? Amém. Eu os convido para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de São João, muito conhecido, no capítulo 3 e o versículo 16. Recapitulando, no Evangelho de São João, no capítulo 3 e o versículo 15 e 16, melhor para compreendermos. Assim nos diz a palavra de Deus, versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe. Poder sentar. Continuamos na presença de Deus, nesse culto de adoração ao Senhor, através dos nossos canais da igreja e também canal TVM 14.1. Nós temos o prazer de trazer da parte de Deus uma palavra, juntamente com os irmãos aqui que estão presentes. Nesse versículo fala-se as razões pela qual Jesus veio ao mundo. Não foi simplesmente por um acaso, ou simplesmente para cumprir um protocolo, ou uma obediência ao nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Para entendermos melhor, nós precisamos ler o versículo anterior, o versículo 14, que nos fala assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós vimos que está falando o assunto lá do Antigo Testamento. Quando nós falamos em serpente, nós lembramos lá no Jardim do Éden. Nós sabemos, todos nós cristãos conhecemos a história em que quando o Senhor colocou um casal, Adão e Eva, ali naquele local, naquele jardim, para cuidar, era o propósito de Deus para com a humanidade. Mas lembramos que a serpente, ela esteve ali para ali tentar, e conseguiu da sua parte, logicamente, enganar alguém e trazer o pecado ao mundo. Mas nós vimos também que a serpente, nesse texto quando nós lemos, o próprio Moisés, ele escreve no livro de Números, no capítulo 21, nós vimos que nesse texto bíblico nos fala, a partir do versículo 4, que fala sobre as serpentes ardentes e a serpente de metal. Então tem dois significados em relação ao Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Vimos que lá o pecado entrou por Adão e Eva, e ali quem introduziu, quem interviu, foi uma serpente simbolizando o adversário Satanás. Mas nós vimos que nesse texto, quando nós lemos no livro de Números, nos fala sobre o povo que estava viajando, andando
e esquecendo de Deus. E isso é normal, que quando infelizmente no mundo que vivemos, quando temos prazeres da vida, nós esquecemos de Deus. E vimos que nesses versículos nos fala, o versículo 4, então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nós fizeste subir do Egito para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, nem as nossas almas têm fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo e morreram muito o povo de Israel. Então nós vimos uma serpente ardente, porque Deus permitiu, porque o povo estava na desobediência, esquecendo de Deus. E nós observamos que logo o povo se tocou, numa linguagem de hoje, o povo percebeu. Quando nós vamos para o versículo 7, nós vimos que pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e a ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou ao povo. Porém, nós vimos que orou, mas Deus não tirou as serpentes. As serpentes continuaram lá. A serpente contribuiu para que o povo que estava fora da direção de Deus, em desobediência a Deus, ali fosse mordidas, e alguns do povo israelita até morreram. Mas seguida, para que pudéssemos dar oportunidade, nós vimos que o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de metal, de bronze, e coloque numa haste. E quando a pessoa for mordida por uma serpente, manda que ela olhe para naquela haste, aquela serpente, não a serpente, aquela que estava mordendo, matando o povo, mas a serpente que pudesse ali curar. Então nós vimos que todos que eram mordidos pela serpente, ali, os seus pecados, sua enfermidade, tudo, quando eles olhassem para aquela serpente no haste, eles eram curados. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos salvar. Ele não veio numa haste. Jesus Cristo, ele veio numa cruz para perdoar os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados. Não precisamos de um intermediador. Lá no Antigo Testamento, onde nós lemos aqui no livro de Números, nós vimos que Deus assim o fez. Porém, aqui para a salvação da humanidade, já vivendo o mundo aqui, tão pecaminoso que estava, o Senhor Jesus, o nosso Deus melhor, ele, na sua programação, no seu planejamento, ele criou o seu Filho, e o seu único Filho, Jesus Cristo, aquele que perdoa todos os pecados, aquele que tira o homem do pecado, aquele que faz o homem tornar-se uma nova criatura. Por isso, quando nós lemos no versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá olhava para a serpente de metal, a de bronze, mas aqui nós olhamos para Jesus, o Salvador da humanidade. Jesus, aquele que cura as enfermidades. Jesus, que cura a enfermidade que a ciência não cura, que é na alma. A ciência médica, ela é dada por Deus, ela trata da nossa saúde e nós necessitamos, e ela depende de Deus. Deus dá sabedoria, dá conhecimento para os nossos profissionais da área de saúde, e aí ele trata da humanidade.
Porém, na alma é somente o nosso Deus que assim cura. Por isso nos fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, isso mostra o verdadeiro amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mostra, na verdade, o verdadeiro amor de Deus para com a humanidade. E nós podemos observar que na primeira epístola de João, no capítulo 4, nós podemos observar o que nos diz a palavra de Deus. No capítulo 4, e o versículo 9 e 10, nos fala que Deus é amor. Devemos amar a Deus e também os nossos irmãos. É o tema desses versículos, aqui nos fala. E o versículo 9 nos fala: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aqui o escritor dessa epístola de João, ele nos mostra, não é o nosso amor, é o amor dele para conosco. E nós, cumprindo, vimos que o amor de Deus para com a humanidade é tão grande, que não tem preço que possa ser avaliado aí, seja quem for os peritos que possa fazer uma avaliação, uma análise, emitir até um certificado aí, não tem valor. Sabe por quê? A minha alma, a nossa alma, vale mais do que o mundo inteiro. Valorize a sua vida. Valorize a sua alma, valorize a sua vida eterna com Cristo Jesus, que é o final do versículo nos fala, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer, de eternidade, ou melhor, na eternidade, nós continuamos a nossa alma regozijantes, também servindo ao Senhor. Isso mostra o amor de Deus. Por quê? O pecado no mundo entrou, e alguns fatos aconteceram. Por exemplo, o dilúvio. Vamos dar um fato muito assim conhecido, notório. 2, podemos dizer a destruição de alguns lugares pecaminosos, tais como Sodoma, Gomorra. Nós vimos que são situações que registra a Bíblia, que o pecado é tão grande, era tão grande, e hoje nós podemos dizer que o pecado é tão grande, mas ainda Deus mostra o seu verdadeiro amor para cada um de nós, independe do seu sexo, seja homem, seja mulher, seja qual seja a sua raça, a sua tribo, o seu povo, a sua nação, independe. Olha, para Deus isso é coisa da terra. O Senhor quer salvar e abençoar a todos aqueles que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não somente isso, Deus, uma das razões que ele veio primeiro mostrar o amor, enviou Jesus, mostrando o seu amor para conosco, mas também nós vimos para em cumprimento da lei. Olha, a lei, ela tem que ser realmente cumprida. Nos dias de hoje, nós sabemos muito bem, as leis que são aí escritas, são elaboradas, as leis que elas entram em ação, nós temos que assim obedecê-las. E às vezes, nós vimos que isso pode, às vezes, alguém não concordar, e o infrator, ele paga pelo seu ato praticado. Porém, nós vimos que Jesus, ele veio ao mundo para cumprir uma lei, não a lei secular, a lei de Moisés. Ele veio para cumprir a lei do seu Pai, o nosso Deus,
que está no céu. Quando nós vamos para o Evangelho São Mateus, você podemos abrir a Bíblia, no Evangelho São Mateus, no capítulo 5, versículo 17, nós vimos que há uma palavra muito especial no nosso coração, nesses versículos, que nos fala assim: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. O que é isso? Nós vimos, nessa passagem bíblica, nós vimos que fala sobre pessoas que estavam ali miseravelmente, estavam endemoniados. Aqui nos fala sobre a passagem do endemoniado de Gadareno. Mas nós vimos que aquela situação era tão agravante, que esse homem, ele vivia possesso, mas a lei espiritual, a lei de Deus, ela vem para libertar os oprimidos. Por isso, o escritor do livro de Isaías nos fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, não, aos pobres, aos oprimidos, aos carcerados, e todos aqueles que realmente necessitam da parte de Deus. Mas também nós vamos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 24, nos fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, cumprindo-se a lei de Deus, somos justificados, somos salvos e somos abençoados por Deus. Por isso, nós vimos que um dos motivos que Deus veio ao mundo, o Senhor Jesus veio ao mundo, é para realmente cumprir a lei. Lembramos que dos mandamentos que a Bíblia registra, o primeiro é batismo, o segundo é a Santa Ceia do Senhor. Lembramos que no Evangelho de São Mateus, nós vimos que no capítulo 3, nos últimos versículos, ali nos fala sobre o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. E quando Jesus aproximou-se de João Batista, o seu precursor, e ali João Batista pregava o evangelho do arrependimento, e ali ele batizava também. E quando nós vimos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículo 13 e seguintes, nos fala assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vem a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a lei, ou seja, toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Nós vimos mais uma vez Deus, o Senhor Jesus, mostrando a sua vinda ao mundo, 100% espiritual, 100% carnal, mas ele mostrou a obediência a Deus faz com que nós somos abençoados. E nós vimos também razões para que Jesus veio ao mundo, foi para que ele veio para nos resgatar. Se foi ele veio para nos resgatar, isso quer dizer que foi pago um preço. E o preço que foi pago para nos resgatar foi o seu sangue derramado lá na cruz no Calvário. Brasil é um país cristão. Aqui nós temos a liberdade religiosa de expressar a nossa fé cristã.
E nós vimos que, na verdade, nesse versículo, nós podemos observar, ainda há muitas pessoas, podemos dizer, na cidade de Matão, cidade circunvizinha, no estado de São Paulo, no Brasil, por que não dizer fora também, pessoas que ainda precisam ser resgatados. Resgatada através do que, meus irmãos? Através da sua libertação pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz no Calvário. Por isso nós vimos que ele veio para nos resgatar. Quando nós voltamos para o Evangelho de São João, no capítulo 3, que nós lemos o versículo 14 e 15, nós podemos ler o versículo 17, que nos fala assim, olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vimos, alguém pode pensar ou entender, até dizem, o Deus a qual nós servimos é um Deus carrasco, é um Deus que só corrige. Não, isso acontece, é o seguinte, Deus, ele castiga, ele corrige aquele que ele o ama. Assim como um pai que ama o seu filho corrige, Deus também nos corrige. Mas nesse versículo nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, versículo 17 nos fala, ao mundo não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar a humanidade que está presa nas garras de Satanás. Estando preso nas garras de Satanás, ele é realmente preso em todas as situações contrárias à vontade de Deus no mundo. Por exemplo, a prostituição, o adultério, o mundo do crime e outras situações mais que nós podemos observar que Deus não se agrada. Deus, ele quer libertar o homem, a mulher, aquele que vive realmente preso. Ele quer resgatar para nunca mais pecar. A partir do momento que nós entendemos que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, foi para salvar a sua alma, a nossa alma, nós podemos dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas isso acontece através da salvação, livre-arbítrio. Isso quer dizer, eu tenho o meu personalíssimo momento em dizer eu quero ou eu não quero aceitar Jesus. Isso quer dizer o quê? Pai não salva mãe, mãe não salva filho, filho não salva parente, amigo não salva amigos, quem salva o homem é Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, o nosso Senhor, ele usa o pai, usa a mãe, usa o filho, usa o amigo. Quantos podemos dizer na igreja que estão aqui servindo ao Senhor, que foram pregada a palavra de Deus através da família, bem como por amigos, e hoje são salvos? Mas quem fez a escolha? Foi você, fomos nós. Esse livre-arbítrio, isso é pessoal, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também o Senhor Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, de Satanás. Veio para desfazer. Nós sabemos que a história de Lucifer, no princípio, os momentos não é para isso, mas nós sabemos que desde o princípio ele tenta trabalhar e também desfazer aquilo que o Senhor Deus fez. Mas nós lemos que o Senhor Deus, o nosso Deus, ele veio ao mundo realmente para desfazer. O salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E também nós dissemos, a pessoa, ele pode morrer 2 vezes. Como assim? Ele morre espiritualmente, ele morre fisicamente. Ele é salvo uma vez. Mas o contrário, quando a pessoa
morre para o mundo e não morre para Deus, o que acontece? Ele simplesmente vai para a eternidade sem salvação de sua alma. Então nós podemos morrer duas vezes, fisicamente e mais espiritualmente. Nós vamos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. E para desfazer, abramos as nossas Bíblias no Evangelho São Marcos, concluindo a nossa palavra nesta noite, nesse culto. Nós podemos abrir a nossa Bíblia no Evangelho São Marcos, no capítulo 5. Vejamos o que nos fala os versículos 7 e o versículo 8 da palavra de Deus. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque dizia isso: sai deste mundo, espírito imundo. Nós vimos que, na verdade, voltamos no assunto em que o endemoniado gadareno, ele estava ali preso, mas o Senhor Jesus, ele veio para desfazer, em que o homem parte para a eternidade com seus pecados, com seus espíritos, letra minúscula, imundo, quer dizer, espírito maligno, partindo para a eternidade sem a salvação. O Senhor Jesus, ele veio para desfazer, com que o homem, ele seja realmente, essa obra maligna, satânica, ela seja desfeita, porque o Senhor pode entregar a carne para o diabo, mas o Senhor Jesus salva a alma. O corpo, o nosso físico, veio do pó e para o pó voltará, mas o nosso espírito, nossa alma, volta ao Criador Jesus Cristo. Aleluia. Podemos glorificar a Deus, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não têm a certeza da salvação de sua alma, você está preso no pecado, você está preso aí, possessos, pessoas que realmente estão aí dependentes das drogas, pessoas que estão dependentes de outros vícios, independe qual seja. Saiba de uma coisa: nessa noite o Espírito Santo do Senhor Jesus quer entrar na sua vida, quer transformar você numa nova criatura, um verdadeiro cidadão do céu, aquele que vai ter uma vida eterna para sempre, sendo salvo em Cristo Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus abençoe. Dentro de alguns minutos nós estaremos orando por vocês que aqui estão aceitando a Jesus como Salvador, bem como alguns pedidos de orações que têm chegado até o presente momento. Nós queremos orar por você. Enquanto as irmãs do ciclo de oração estejam louvando ao Senhor, aproveita a oportunidade e escreve no seu WhatsApp aí: eu estou aceitando a Jesus como Salvador. O Espírito Santo está entrando em minha vida, estou sendo convencido que eu preciso ser uma nova criatura. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir as nossas irmãs do ciclo de oração estar louvando ao Senhor Jesus. Ouçamos.
Meus irmãos, nós estamos finalizando o nosso culto nessa noite, alegre e satisfeito com Cristo Jesus, nosso Senhor, por tudo que tem realizado conosco. Temos aqui alguns pedidos de orações e nós estaremos apresentando e também orando por esses. Aqui estão pedindo oração ao Senhor. Porém, antes da oração, nós queremos convidá-los para que esteja conosco em nossos cultos presenciais, em nossos templos, que sempre estão passando aí no seu vídeo, os nossos endereços, nossas igrejas, na cidade de Matão, bem como nas cidades circunvizinhas, e também os nossos dias de cultos, as programações. E nós convidamos também para que domingo pela manhã, a partir das 8h30, em nossos templos, temos a nossa escola bíblica dominical, que é o ensino sistemático da Palavra de Deus para a família. Aqui temos aqui um espaço para todas as faixas etárias. Vocês são bem-vindos entre nós. Também nós queremos
lembrar que neste domingo nós temos às 17h30 o nosso culto, o primeiro culto, e às 19 horas o culto à família, em todas as nossas igrejas. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Também nós queremos convidar os irmãos, principalmente aqueles que estão nos assentamentos Florestal, assentamento 4, 6, 1, e os demais irmãos, todos são convidados, amigos, para estar conosco no próximo sábado, às 19 horas, em nosso templo, em culto festivo naquela igreja, naquela região ali dos assentamentos. Todos são bem-vindos, é um prazer tê-los conosco ali também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos um pedido de oração de Jefferson, que roga as orações da igreja para a sua família, bem como Edileide, também roga as orações da igreja a seu favor e também em favor da sua família. Nós vamos colocarmos em pé, vamos estarmos apresentando a Deus esses pedidos de orações. Colocamos em pé. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, pois somos gratos a Ti, Senhor, por essa boa oportunidade que tem nos concedido, Senhor, de estarmos trazendo da Tua parte uma palavra louvada, uma palavra pregada para os corações daqueles que necessitam. Louvamos a Ti, Senhor, por todos aqueles que participaram desse trabalho, desse culto. Também, Senhor, apresentamos esses pedidos de orações, ao qual necessitam, precisam de Ti. Pai bendito e Deus poderoso, Tu conheces a necessidade de cada coração, e outros mais que estão nesse momento, em momento de oração, talvez está sentindo dores, aflições, agonias, talvez está realmente presos, mas nessa oração, nessa súplica, Senhor, a qual nós estamos fazendo, entra com providência na vida daqueles que assim confiam. Eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti e por isso nós Te agradecemos em Teu nome santo. Amém. Estende as vossas mãos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e tenhamos uma boa noite. Amém.